antes do batismo aqui, sobre os passos para a gente vencer na fé. E tem tudo a ver com o batismo que vai ser realizado aqui. Os obreiros já estão com o papel. Eu gostaria, obreiros, que vocês entregassem um para cada pessoa, por favor. Você que receber, você coloca o papel sobre o seu coração. E nós vamos pedir para que Deus fale conosco através da palavra de Deus, porque nós passamos aqui no papel as passagens que estão na Bíblia. Amém, pessoal? Então, que a palavra de Deus fale conosco hoje em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, venha nesta manhã nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a ensinar nos nossos corações o passo a passo da fé, Senhor, para que a gente venha aprender, Senhor, e estarmos no centro da Tua vontade. Meu Deus, abençoa, meu Deus, o dia de hoje, Senhor, que seja o dia, meu Deus, que o Teu povo será tocado pelo Teu poder. Os que aqui serão batizados, Senhor, os convidados. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Todos estão com o passo a passo? Bom. Passo a passo para vencer na fé. Eu quis colocar um passo a passo, porque é sempre a dúvida dos adolescentes, né? Dos jovens, das crianças. Às vezes eles chegam na igreja, não sabem como funciona, né? Como crescer na fé. E segundo a luz da palavra de Deus, a gente hoje vai entender um pouquinho. Amém, pessoal? Bom, são 10 passos. E o primeiro passo da fé é o aceitar o convite para vir para a igreja. Muitas pessoas pensam que ir para a igreja não é importante. Tem pessoas que falam assim: Deus me ouve de casa. Se você orar em casa, Deus não vai te ouvir? Está em todos os lugares. Mas Deus constituiu a igreja com um propósito, sabe? Um propósito de incentivar o amor, a união. E a palavra de Deus, ela fala isso daqui, ó, se você acompanhar, aí em Hebreus 10, 24, 25, diz assim, ó: e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, porque alguns têm esse costume de deixar de se reunir como igreja, porque pensar que ir para a igreja não é importante, mas segundo a palavra de Deus é importante. Está pedindo, né, para que a gente esteja na igreja, porque na igreja a gente vai conseguir incentivar um ao outro a ter o amor de Deus, incentivar um ao outro a viver a obra de Deus. Não é em casa, né, que você é incentivado a crescer, né, a ser melhor. É aonde? Na igreja. E aqui ainda fala, né? Mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Que dia é esse? Ao final dos tempos, né? O dia do fim. A gente vê que a Terra, ela deu o mundo aí fora, ele deu uma caída. As pessoas aí, elas estão totalmente perdidas em muitos aspectos. Neste mundo não existe nada de bom, não tem saúde emocional. Lá fora, tudo que te apresentam neste mundo é sempre algo para te viciar. Quando a gente fala em vício, né, às vezes vem só a droga na cabeça, né, que é algo, né, viciante, vem só os jogos, né, que tem tomado conta das pessoas. Eu estava vendo esses dias uma mulher que se matou e deixou uma criança pequenininha porque se viciou em jogos, né? Mas o que o mundo tem oferecido é isso: você se viciar em coisas terrenas, né? As pessoas têm se viciado, vivido na base de bebida, na base de cigarro, na base de celular, né? O celular é bom, é uma bênção, eu uso, mas ele pode ali se tornar um vício. Quando isso acontece, ele destrói vidas. Então, tudo que o mundo está oferecendo é tudo isso de ruim. E é na igreja que a gente vai incentivar, que a gente vai ensinar, que a gente vai ajudar, que a gente vai se abraçar, se unir como igreja. Então, primeiro passo é você
para ouvir a voz de Deus. Esse é o segundo passo. Leia aí. Abrir o meu coração para ouvir a voz de Deus. Por que esse é o segundo passo? Porque vir para a igreja é importante, mas é o bastante? Eu conheço muitas pessoas que são frequentadores de igreja. E ela vem para a igreja só mais uma religião na vida dela. Mas são frequentadores. Porque o que Deus quer é que você venha para a igreja, mas tem um fator especial. Que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, para compreender aquilo que Ele quer ensinar. A palavra até fala assim em Romanos 6,17, né? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração o ensino que lhes foi transmitido. Olha que legal, aqui é Paulo, né, falando com a igreja. E olha que interessante, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, porque quem comete esse pecado é escravo do pecado. Ele estava falando ali, né? Embora você um dia viveu no erro, nas falhas, pecando, se tornando escravo daquilo, até sem perceber. Mas quando você ouviu a palavra de Deus, você abriu o seu coração. Você recebeu a palavra de Deus que foi transmitida ali de bom grado, de bom coração. Isso é muito importante, né? Você está aqui e você já está perdendo, vamos dizer perdendo, mas não é uma perca. Mas você está já usando o tempo que você está aqui, né? E você pode usar este tempo de uma forma que você vai abrir o seu coração, sair daqui transformado por Deus, e você pode usar esse mesmo tempo para estar aqui presente e nada modificar, nada mudar na sua vida, porque você está aqui por estar, né? Então, olha como é diferente quando você abre o coração. Tudo que você obedece de coração, igual o pai quando ensina o filho. Quem aqui são pais, mães? Você sabe quando o seu filho te obedece de coração, quando ele está fazendo por fazer. Quando ele está fazendo reclamando, ou ele não está fazendo de coração, não quer fazer aquilo, não está fazendo sem vontade. Você sabe identificar, não sabe? Os pais, eu sei. Né? Eu sei identificar quem fala, Isabela, vai lavar a louça? Eu sei identificar, né? Se vai ser de coração ou não, já pela reação. E Deus conhece as nossas reações, Ele sabe. Quando a gente age de bom coração, com o coração aberto, e quando a gente está de coração fechado. Então, isso é muito importante. O primeiro passo é estar na igreja, o segundo passo é entender, não basta estar na igreja, eu preciso estar com o meu coração aberto para a transformação que Ele quer fazer. Que transformação? Como assim? Aí vem o terceiro passo, ó. Terceiro passo, perceber que eu sou um pecador. Perceber que eu sou um pecador, que preciso me libertar, mas que não consigo fazer isso sozinho. A palavra de Deus até fala assim no Romanos, ó. Pois todos pecaram. Tem algum santo aqui, gente? A Bíblia falou que quem pecou? Todos. Todo mundo aqui pecou. Todo mundo aqui já falhou. Não é uma coisa particular de alguém. Todos pecaram. E por isso estão destituídos da glória de Deus, sendo então justificados gratuitamente por uma graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Quando a gente peca, a gente paga o preço do pecado. A lógica seria essa, não é? Toda ação tem uma reação. Se você rouba, você não tem que ser preso? É uma reação. Algo acontece ali. Quando você toma uma atitude errada, você tem que pagar aquela pena. Não é assim? Você roubou, o que vai acontecer? Você tem que pagar aquela pena. Acontece que ao pecarmos, né, a nossa humanidade pecadora, não tem capacidade de estar no céu por merecimento, porque a gente erra e a gente nem consegue pagar pelos nossos erros, a gente nem consegue sequer cumprir a pena, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a gente nem consegue, né,
morrer por causa daquilo. Então, o que acontece? Vem Jesus e paga preço no nosso lugar. Ou um pai ali que paga preço no lugar. Eu sempre conto a história, né, de um reino que começou a ter frutos ali. E aí o rei pegou e falou assim: olha, quem estiver nesse reino de paz roubando, eu vou dar 5 chibatadas. Então para de roubar, porque senão você vai ser castigado. Está errado isso. Você não pode roubar as coisas das pessoas por tanto custo. Quem já foi roubado? É bom? Não, é horrível. E o rei, sabendo disso, colocou essa regra. E aí parou esse roubo? Não. E aí o rei falou assim: ó, quem roubar vai tomar 7 chibatadas. Na esperança agora, as pessoas vão que estão roubando, né? Quem estiver sendo ladrão do reino vai parar de roubar. Nada. E as pessoas ali, ó, tá roubando as coisas comigo. Ó, quem estiver roubando vai tomar 10 chibatadas. Se manifestou? O ladrão parou de roubar? Não. E ali foi dessa forma. Quando chegou ali, ó, 30 chibatadas. 30 chibatadas vai tomar o ladrão. E ali conseguiram fazer o quê? Capturar o ladrão. E quando trouxeram o ladrão, quem era o ladrão? Filho. E agora? Seria justo o rei falar assim: ó, já que é o meu filho, não existe mais pena, porque aqui é o meu filho. Então, se fosse o filho dele, existe pena. Meu filho, não existe pena. Se fosse você, teria pena. Como é meu filho, não. O rei poderia fazer isso como rei? Não existia uma regra clara de que toda ação tem uma reação? De que o que você planta, você colhe? Não existia essa regra clara? Pois bem, o que acontece então? O rei vai e marca o dia ali que o seu filho vai tomar as 30 chibatadas. E aí o rei olha para aquele filho, naquele momento ali das chibatadas, e ele percebe um coração muito angustiado ali, que o seu filho não iria suportar as chibatadas. Que diferente dele, que era um rei, um homem forte, musculoso, grande, e que passaria pelas 30 chibatadas, um jovenzinho, um garoto, um menino, magrinho, com braços fininhos, ele não ia conseguir sobreviver à pena. Então, na hora que as chibatadas vão começar, aquele rei, ele simplesmente vai e o quê? Abraça o seu filho. E naquele abraço, todas as chibatadas que eram merecedoras daquele filho que iria morrer, foram ali decaídas sobre aquele pai. Irmão, quem que é pai? Você morreria pelo seu filho? Deus fez isso por você. Deus fez por você. Quando o Senhor Jesus vem e paga o preço no seu lugar, você não pode mais seguir sem perceber que você é um pecador e continuar seguindo a sua vida sem tomar uma decisão para honrar a pessoa. Agora me fala, esse filho que foi protegido pelo pai que tomou todas as chibatadas, que chorou no lugar do filho ali com aquela dor, é justo aquele filho, após esse ato, se levantar e voltar a roubar? É justo? Se aquele pai pagou o preço no lugar do filho, o justo é que aquele filho honre aquele pai. Você entende porque você tem que honrar a Deus? Você consegue compreender porque você deve amá-lo e honrar? Porque alguém pagou o preço, pagou pela tua pena, no teu lugar. E agora você simplesmente não pode voltar para o pecado. Você não pode simplesmente, uma vez que Jesus morreu no seu lugar para te libertar do pecado, voltar para o pecado. Porque quando você faz isso, você não está entendendo o seu valor. Você é valioso. Porque Deus, né, o Filho de
Deus, mas eles são um. Então Deus veio aqui para pagar o preço. E o preço para pagar a pena por sua vida, para comprar, para adquirir a sua vida de volta, foi todo o sangue dele, todo. Foi todo. E aí às vezes você acha que você não tem valor, às vezes você acha que você não é precioso. E aí agora vem o item 4 aí, nesse passo a passo da fé, para você compreender a fé. Compreender o meu valor e entender o quanto sou amado pelo meu Criador, porque você já sabia que Deus é o seu Criador, todo mundo sabe, mas agora você entende que Ele também é o seu Salvador. A Bíblia fala assim, ó, em Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso faz toda a diferença. Porque você ser bom com quem é bom com você é muito fácil. Eu sei que vocês aqui, né, na sua maioria aqui, são pessoas que eu conheço, são pessoas boas, que fazem o bem. Nós somos bons, humanamente falando. Porque a gente faz o bem para quem faz o bem para a gente. Mas olha a diferença da bondade de Deus. Ele nos amou quando a gente não merecia ser amado. Aquele pai, no exemplo que eu dei do rei, ele não falou assim: olha filho, então quando você deixar de roubar, eu pago a pena no seu lugar, mas eu quero saber se você vai deixar de roubar. Ele fez isso? Não. Ele cumpriu a pena do filho, esperando que o filho compreendesse o quanto aquele filho era valioso, a ponto do pai se sofrer tudo aquilo por ele. Quando você não entende o seu valor, você fica rodando nesse mundo aí fora. Você fica sentindo sentimentos como solidão, tristeza, angústia, porque você não entende o seu valor. Você não compreende. Você tem pessoas até que entende assim: poxa, eu sou uma pessoa boa. Mas isso não é compreender valor. É saber que você é valioso de verdade. Isso é totalmente diferente. Você consegue entender? Você consegue entender sobre o valor que você tem? Algo muito valioso e caro precisou ser entregue para que a sua pena, para que a minha pena pudesse ser paga. Então, quando você entende o seu valor, você está aqui nesse passo a passo, ó. Você veio para a igreja, né? Aí você abre o seu coração para ouvir a voz de Deus, você começa a perceber a realidade das coisas que foram talvez escondidas de você por muito tempo. E você começa ali a perceber que você é um pecador, né? Que alguém pagou o preço no seu lugar, todo mundo pecou. Mas a gente foi justificado porque alguém pagou o preço. E aí você compreende o seu valor, aí vem o quinto passo. Vamos para o quinto passo? Abrir mão de paradigmas pré-estabelecidos e aceitar que fui chamado por Deus para viver seu propósito e desfrutar de suas grandes bênçãos. Eu acho que essa é a parte mais difícil no passo a passo até aqui, né? Até aqui é o mais difícil, porque abrir mão de paradigmas pré-estabelecidos, isso significa a gente naturalmente já tem pensamentos que são pensamentos nossos. Por quê? Porque o nosso ambiente nos proporcionou aquele entendimento, porque a nossa família, a gente cresceu numa casa onde um entendimento foi colocado ali, o que era certo, sendo certo ou errado, foi passado para você como algo certo, né? Então, sendo certo ou errado aos olhos de Deus, tá? Porque aos nossos olhos não importa, tem que ser aos olhos de Deus. Às vezes a gente acha que é certo aos nossos olhos, mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer o certo aos olhos de Deus. E aí que entra o problema, porque a gente é todo cheio de paradigmas. Não, eu acho isso, eu tenho uma opinião sobre isso, ninguém vai mudar. E aí, porque você pensa desse jeito, você fica vivendo uma vida infeliz, longe do propósito de Deus, longe das bênçãos de Deus, longe de todos os sonhos maravilhosos que Deus escreveu ali para
ali pré-estabelecidos, não importa, foi esse ensinamento que eu recebi, foi isso que esse ambiente me proporcionou, esses ensinos, isso fez eu criar uma opinião sobre alguma coisa, mas quando você está disposto, já que você entendeu que o Pai te ama, Ele morreu no seu lugar, então você vai confiar que o plano do Pai é bom. E aí, você vai abrir mão da sua opinião própria quando você vai lendo a Bíblia. E você vai percebendo, poxa vida, os padrões de Deus são diferentes dos padrões que eu tinha pré-estabelecidos já onde? Na minha mente. Quer dizer, os costumes que agradam a Deus já não é um costume, não é igual aos costumes, por exemplo, que eu tinha na minha casa, as minhas atitudes com os meus filhos, as coisas que eu fazia na minha casa. Você começa a pensar, quando você vai lendo a Bíblia, você consegue entender, opa, será que Deus sabe mais que eu? A resposta é e talvez, por não quebrar os seus paradigmas e abrir o seu coração para aquilo que Deus quer, você vive uma vida que você acorda de manhã, você vive a sua rotina, você dorme e é sempre tudo igual dentro daquilo que você se acostumou a fazer. Quando Deus tem lindos planos para você. Olha o que a Bíblia fala em Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. E não se engane, prosperar não é só dinheiro, tá? Uma pessoa próspera, ela é feliz em todos os aspectos, tá? Porque as pessoas nas igrejas, por aí nas religiões, por aí falam tanto na teoria da prosperidade. Esquece isso. Ninguém está falando teoria de prosperidade aqui não. A gente está falando da palavra de Deus. Então, foco na palavra de Deus. A palavra fala, porque sou eu, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Olha que coisa linda. Deus tem planos para você. E você também não sabe quais planos? Muitas vezes você vive os seus. É os planos que eu fiz. E se Deus tem plano maior, melhor, você precisa estar aberto para identificar que Deus tem planos maiores do que aquilo que você está vivendo. E todo o tempo que você perder vivendo apenas os seus planos, os que você acha, a sua própria opinião, e fugir da palavra de Deus, tudo aquilo que você fizer dessa forma, você está perdendo tempo. Perdendo tempo, podendo ter uma vida maravilhosa, abençoada, próspera, incrível, completa. Para que perder tempo? Eu já falei aqui que o tempo, ele é a maior moeda que tem, não é? O tempo não é a maior moeda? Porque o dinheiro, se roubar e você trabalha, foi de novo, não é assim? O dinheiro você ganha, mas ele é combustível. Agora o tempo dá para recuperar? E gastei esse tempo. Peraí, eu vou entrar na minha máquina do tempo e eu vou voltar lá e eu vou... Existe isso? O tempo é a maior moeda que a gente tem. Então, talvez hoje Deus quer que você pare de perder tempo numa vida baseada nos seus padrões, nos padrões pré-estabelecidos, só para viver a palavra de Deus. E muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de... A pessoa já está com uma vida toda péssima. E às vezes a pessoa não entende que o não ela já tem. Porque a vida dela já está do jeito que está. Por que não se lançar e ver o que vai acontecer quando você confia no Pai? Quem aqui é filho? Filho aqui na terra, né? Tem pais, todo mundo é filho. É ou não é? Você nasceu. E eu vou falar uma coisa para você, filho. Da mesma forma que quando você decide ser um bom filho para os seus pais, você vai ter tudo com os seus pais. Porque seus pais, se deixar, eles arrancam o coração. Se precisar do coração, eles vão arrancar o coração e dar para vocês. Então tem muita coisa
filhos carnais, filhos dessa terra, quanto mais filhos de Deus. A gente quebrar a cabeça toda. Então, olha só esse passo de abrir mão dos paradigmas, né? Para entender que existe um propósito. Você não foi criado para qualquer coisa, existe um propósito na sua criação. Você é especial. Tem algo aí que você não entendeu e que Deus quer que você viva. Amém? E aí, a gente liga aqui ó, no sexto passo, que é, então agora que eu entendi que eu preciso abrir mão dos meus paradigmas, eu vou me analisar. E aí, quando eu me analiso, eu me incomodo. Né? Me analisar e me incomodar com as minhas falhas e defeitos de caráter. Reconhecer no que eu preciso de ajuda e ajustar o meu ambiente. Esse passo é muito importante. Porque quando você abre mão dos seus paradigmas para viver a vontade de Deus, você começa a ver, opa, peraí, Deus quer que eu esteja num ambiente bom. Para eu ser uma pessoa boa. Ó, Deus quer que eu conte com pessoas assim. Deus quer isso. Você começa a ajustar e você vai entender. Você vai fazer, por exemplo, da igreja um ambiente seu onde você pode pedir ajuda sobre os seus problemas, a gente orar e você vê as coisas acontecerem. Ser mais uma pessoa que está aqui testemunhando o poder de Deus. Olha só que legal. Quando você se analisa e começa a se incomodar com as falhas, você entende. Sempre que eu fico naquele lugar, que eu saio com certas pessoas, eu cometo tais erros. Eu até falava com os adolescentes, né? Sobre amigos. Sempre que eu fico com certos amigos, e eu vou pegando ali o jeito daqueles amigos. Se eu fico com aquelas pessoas que bebem, por exemplo, dá vontade de beber. Porque você está ali, com aquilo à disposição. E você, quando você começa a entender as suas falhas, você começa a ajustar o seu ambiente. Esse ambiente já não é legal para mim. Já não caio mais nesse ambiente, sabe? O ambiente é tudo. O ambiente é tudo. Quem já teve uma avó que falou assim, ó, quem com porco se mistura, farelo come. Quem já? Já? Eu sabia disso. Eu sabia. E a gente precisa identificar. Quando a gente começa a se analisar, e a gente fala assim, poxa, eu li aqui na Bíblia que isso que eu faço é errado. Aí você começa a se incomodar com o pecado que você pratica. E aí quando você começa a se incomodar, você começa a entender que você vai ter que se ajustar o seu ambiente, a sua vida, para você viver 100% do que Deus tem para você. Aí vem um momento em que você vai, vira aí a página, e o momento em que você vai tomar a decisão do batismo. E aí, muita gente nem sabe o que significa o batismo. Mas o batismo, ele tem um significado bíblico, né, que Jesus ensina. Significa morrer para o mundo e nascer novamente, nascer para Deus, para que você tenha uma vida conforme os lindos planos de Deus, os lindos sonhos de Deus. Então o batismo é quando você compreende assim, ó, esses erros, essas atitudes que eu tenho visto na Bíblia que está errado, que eu tenho que mudar. Eu vou precisar mudar. E aí você vê que você toma aquela atitude, né? A atitude do batismo. E é tão interessante que a gente vê vários exemplos na Bíblia, eu poderia colocar aqui, mas eu escolhi aqui 2 exemplos, que fala assim, que aqui é Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. E tem gente que pensa que essa condenação é Deus. Você vai para o inferno. A pessoa não entendeu que o inferno não foi feito para ela. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Quando o diabo, para quem não sabe a história, ele era anjo de luz, vivia com Deus, e quando ele permite ali, né, se tornar orgulhoso, achar que ia roubar a glória de Deus, e ele se levanta 1/3 dos
os anjos ali, ele corrompe, e existe uma guerra espiritual nos céus. E quando existe essa guerra espiritual nos céus, o diabo é lançado, né? O inferno foi feito para ele, não foi feito para o homem. O homem nem existia quando Deus fez o inferno para quem? Para o diabo. Só que, por que as pessoas vão para o inferno? Se o inferno não foi original, não é um lugar original criado para o futuro do homem. Porque o diabo, que é o anjo de luz, Lúcifer, né, quando desceu, ele trouxe os anjos, a terça parte dos anjos dos céus, corrompidos com ele. Esses se tornaram demônios, e o objetivo deles ali, já que eles não poderiam tocar em Deus, e Deus ali, depois desse momento, Deus sentiu que queria criar o homem. Depois desse momento de rebelião que houve no céu, Ele sentiu que queria criar o homem, expandir a sua família. E aí o que acontece? O diabo e seus demônios, que era o anjo e os anjos decaídos, já que não podia tocar em Deus, falou: eu vou tocar na criação de Deus. E aí que foi o problema. As pessoas que decidem servir ao diabo acabam indo para onde? Para o lugar onde habita o diabo. Mas por escolha. Então, quem crer e for batizado será salvo. Esse é o plano original. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque se você não crê em Deus, você vive a sua vida no erro, você vai acabar, né? Se você é movido pela força do mal, se você é movido pelo pecado, você está servindo aquele Deus, porque você é escravo daquilo que você comete, não é assim? Se você é escravo do pecado, você está sendo escravizado ali pelo diabo. Você vive pecando, você é escravo do pecado. E é por isso que as pessoas, por viver longe do que Deus quer, são condenadas. Elas não são condenadas, né? Porque Deus é... Não, elas são condenadas pelas ações delas mesmas, pelas escolhas delas. Quando a gente escolhe que a gente quer ter uma vida com Deus, tudo é diferente. A palavra fala assim, porquanto se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Teve um dia, né, que um homem chamado Nicodemos foi até Jesus, querendo saber o que ele precisava fazer para ser salvo. E aí o Senhor Jesus vira para ele e fala: aquele que não morrer e nascer de novo não pode ser salvo. E aí ele falou: mas peraí, eu sou um homem velho, como que eu vou nascer de novo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como assim? E aí, né, Jesus vem explicando, vem falando, porque quando uma criança nasce, ela nasce na pureza. Por que a gente não batiza um bebê? Porque o bebê não tem poder de escolha. Se o pecado se o batismo significa a remissão do pecado, qual pecado o bebê tem? A gente apresentou o Noah esses dias, né? E a gente falou justamente sobre isso. Qual pecado? Olha bem para o Noah. Me fala quais pecados ele cometeu. Não. Então a gente apresenta a Deus, né? Fala: Deus, cuida aí, né, do meu filho, como a Isabela, como o Guida, que estão um dia foram apresentados. No caso da Isabela, eu falei: Senhor, cuida da minha filha. Cuida da minha filha. No caso dela, ainda teve ali algo especial, porque ela tinha sido desenganada. O médico falou que ela não queria ficar. E ela havia perdido 2 quilos. Um bebê que nasceu com 3,700. Perdeu 2. E ali ela com hepatite. O médico falou: olha, mãe, essa menina vai pegar. E queria internar ela no hospital. Deu 5 minutos, eu arranquei ela do hospital. Na verdade, Deus usou, né, mãe, aquela enfermeira. E ela falou assim: vou te falar uma coisa, pega a sua filha e tira ela daqui. A enfermeira tira sua filha daqui. Eu falei: não, mas eles vão internar ela vai ficar com soro, ela está muito fraca, tira sua filha daqui. E aquilo, ela não deu motivos para a gente. Aquilo foi muito chocante. Aí eu e a minha mãe pegamos a Isabela
viemos para cá e aí a gente ouviu todo mundo. E a gente consagrou ela à vontade, a gente falou, Jesus, ela é tua. Porque não cabia nenhuma responsabilidade da Isabela naquele momento escolher servir a Deus ou servir. Cabia a quem? A minha, sua mãe. Então a mãe apresenta o filho a Deus, porque é a escolha da mãe, a escolha do pai. Mas com a glória de Deus, a criança que foi desenganada, está aqui, ó, 13 anos de idade. E agora o que acontece? Na hora do batismo, já é diferente. Já é a responsabilidade, a escolha dela. É dela chegar e falar assim, mãe, eu vou me batizar. Mãe, eu quero isso. É a escolha dela. Não teve assim, quando ela começou a entender sobre o pecado. E acredite, não é porque você é adolescente que você está longe do pecado. Cadê os adolescentes? O pecado está na porta, né? Está na escola, está no meio, está em todo canto, está na internet, está em todo lugar. E aí, só quando você conhece o pecado, é que você acaba se sujando. E aí vem a sua decisão. Porque Deus não tem neto. Eu vejo muitas pessoas falam assim, eu cresci na igreja, minha resposta é daí. Deus tem neto? Não. Deus fala que ele tem filho. Então não é porque, por exemplo, é o filho de obreiro, de pastor, que vai para o céu, não. Você conheceu o pecado, é a sua decisão de passar por todos esses passos, de identificar. Você tem o seu encontro com Deus. A Isabela, eu lutei por ela até aqui. Em toda a infância dela, eu lutei por ela. Agora eu não luto mais por ela. A partir de agora, quando ela cresce, o que eu posso fazer é lutar com ela, junto dela. Então eu dou as mãos e falo, filha, você luta, eu estou aqui lutando com você. É diferente. Você que tem mãe, pai, né, que tem filho pequenininho, você luta por ele, no lugar dele. Ele não tem condições de lutar. Você escolhe, você decide, você luta, você é responsável pelo seu filho, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Você é o responsável. Aí quando o seu filho cresce, você não consegue mais lutar por ele, porque agora ele vai conhecer o pecado e ele vai ter que escolher cometer ou não, viver o que Deus quer ou não. E agora eu falei para ela, eu falei, filha, a mãe agora vai lutar ao seu lado. Não. Até que eu lutei no seu lugar, por você. Agora eu vou lutar por você, junto a você. Nós vamos lutar, você vai vencer. E é isso, o batismo é isso. O batismo é assim, ó, você entra aqui de um lado, sendo ali a pessoa que provou do pecado, que presenciou o pecado, que se sujou com o pecado, independente de qual seja o estado da pessoa, ela vai entrar por este lado e ela vai ser batizada como Jesus foi batizado. E foi tão importante, batismo é tão importante, é tão algo que não pode passar sem que você se batize, porque Jesus não tendo pecado, sendo que o batismo é a remissão do pecado, Jesus não tendo pecado, o que ele faz? Se batiza para ser exemplo. Então você entra na água de uma forma e você sai da outra. Isso é um símbolo, porque a água era o símbolo da purificação. Então se você entra de um lado pecador, você entra de um lado com uma vida ruim, você vai sair do outro lado para viver os lindos sonhos de Deus. Isso é o batismo. Então todas as pessoas que venceram, que cresceram, né, na palavra de Deus, você vê a história de Paulo, por exemplo. Quando começou o ministério de Paulo? Antes do batismo? Não. Ele teve encontro com Deus e já começou a fazer as coisas, a obra? Não. Ele foi o quê? Se batizar. Foi ordenado. Jesus falou para ele, você vai agora se batizar. Você vai se batizar. Morrer para o mundo e nascer para Deus. É a decisão do batismo. É quando você fala assim, eu cansei dessa vida, agora eu quero viver uma vida para Deus. Aí o Espírito Santo de Deus começa a andar ali do seu lado para te guiar. E aí é quando às vezes as pessoas que são batizadas sabem, né? Você sente, vai para esse lugar. É o Espírito Santo que te dando a direção.
Ó, não faça isso, isso não agrada a Deus. Você sente, né? Então, olha que coisa, tipo, o batismo é isso. E aí tem gente que pensa assim, uau, eu me batizei, agora está perfeito, tudo vai ser lindo, tudo vai ser calmo, em paz, maior tranquilidade agora. Internamente sim, mas no externo, você se batizou, você decidiu viver uma vida com Deus, você tem que entender que existe a vida espiritual. Maligna, ali querendo atuar, querendo transformar as pessoas. Aí agora que vem o passo 8. Viver em santidade. Buscar o Espírito Santo para me ajudar a lutar contra os desejos malignos e assim permanecer nas decisões certas que eu escolhi para a minha vida. Então, olha só, agora chegou o momento de, depois que você se batiza, você está sempre buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, buscando a ajuda de Deus. Por quê? Porque os desejos malignos não vão deixar de existir. Você tomou uma decisão. Então, você tomou qual decisão? Eu fumava, agora eu não vou mais fumar. Essa é a decisão que você tomou. Eu bebia, agora eu não vou mais beber. Eu me prostituía, né? Agora eu não vou mais me prostituir. Quer dizer, eu roubava, ou mentia. O que você fazia, você não vai mais fazer. Isso, batismo é a decisão. Mas não significa que você não vai sentir a vontade de beber se você tinha costume. Não significa que você não vai sentir o desejo de fumar se isso é seu costume. Então tem esse passo 8 agora para falar para você. Você vai ter que viver em santidade, buscar sempre o Espírito Santo de ajuda para lutar com os desejos. Você tomou a decisão, mas a vontade não foi embora. Então agora você vai lutar e você não vai mais ceder aos pecados. E isso é muito importante. Só que é aí que a gente entra numa questão chamada medo de batizar. Os adolescentes falam assim, pastora, a gente tem falado sobre o batismo, né, nessa comunidade, né? E aí a gente tem falado, ensinado sobre o batismo, e a gente ouve esse tipo de coisa. Pastor, eu tenho medo de me batizar. Eu falei, mas meu filho, você não tem medo de viver uma vida com o diabo, está com medo de viver uma vida com Deus? Não, pastora, não é isso. Eles querem viver a vida com Deus. Eu falei, você tem que ter medo de viver a vida que você está vivendo. Não, pastora, não é isso. Eu tenho medo de eu me batizar e eu errar. Eu falei, e aí tudo acabou nessa história, porque se eu me batizei para não errar, e aí eu erro. Aí eu falei assim, não, vamos entender. Deus fala que a gente morre para o mundo e nasce para Deus. A gente sepulta os nossos pecados, a gente decide que a gente não quer mais pecar. Mas ele falou que a gente nasce para Deus. O batismo é um nascimento. Você sabe o que acontece com o nascimento? Um bebê, ele sabe das coisas? Ele vai cometer tantas falhas. Não é porque ele nasceu que ele já chegou aqui com todo entendimento. Nasceu ontem, amanhã já vai para o serviço. Nasceu ontem, amanhã já está na escola já. É assim? Ele não sabe nem comer. Ele precisa do adulto para orientar onde está a boca. Ele não sabe nem se limpar. O bebê vai cometer muitos erros até ele conseguir andar. Então ele vai dar um passo, vai cair o quê? O pai vai dar um chute na cabeça do neném e falar, seu burro! Eu não sei o que ele fala. Não. O papai vai falar, pulou. Pega a criança que caiu o quê? Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos ficar de pé de novo, vamos andar de novo. Então as pessoas, engraçado que elas têm medo do batismo, como se o batismo fosse algo, né? Mas e se eu falhar? Ninguém é perfeito. Perfeito foi Jesus. Eu estou importante, aprendi, sabe? Então, Isabela, Guilherme, vocês vão se batizar e o batismo de vocês é a decisão de não pecar mais. Essa é a ideia. Esse é o batismo, esse é o desejo do coração de vocês.
motivar vocês, para falar para vocês, não, nós vamos conseguir, ó, ser bom desse jeito, mas é assim que faz, a gente está junto, vai dar a mão. Então, no começo, quando vocês nascerem de novo, vocês vão estar nascendo como crianças para Deus aqui. E aí, nessa nova vida com Deus, vocês vão cometer muitas falhas. Mas o bom é que o papai está aqui. Papai está aqui. Papai cuida. Papai ama. Papai ensina. Você consegue entender? Então, eu queria falar isso porque é um problema dos adolescentes isso. Ah, mas e se eu errar, tudo vai acabar, Deus vai me odiar. E eu falei, não é isso. Não é sobre você entendeu errado. Deus ele quer que você viva uma vida com Ele. E isso não vai justificar uma vida de pecados após o batismo. Não, você decidiu ser melhor. Essa decisão precisa ser o quê? Diária. Mas as falhas que acontecem, vocês precisam se falhar, se levantar e prosseguir, porque acaba que o batismo, o passo a passo, não, ele tem continuidade. Vamos lá para o 9. Ah, não, deixa eu só ler, que aqui eu esqueci de ler, né? A passagem que fala assim, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, número 8, ó, Coríntios. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, se a gente vive num mundo onde existem muitas tentações, olha como Deus é bom. Ele te dá o escape de como se livrar disso. Então, fica tranquilo, você não vai ser tentado além do que você pode suportar. Você vai conseguir. E se falhar, você tem um pai que vai te levantar e você vai tentar até você conseguir. E você vai falar assim, cheguei no ponto em que eu não peco. Não. Porque a gente comete falhas o tempo inteiro. Perfeito é Deus. Mas existe uma diferença naquele que decidiu, já que eu sou pecador, eu vou rolar aqui no pecado. Já que eu tropecei e caí no cocô, eu vou rolar no cocô, na bosta ali. Existe uma diferença daquele que tropeçou, caiu, bateu, limpou e faz o quê? Levantou e seguiu. Você precisa buscar ser melhor a cada dia. Amém, pessoal? É sobre isso. Aí tem o 9. Quando você está ali, você luta, fazer a obra de Deus. Cuidar, como um dia você foi cuidado. Ensinar, como um dia você foi ensinado. Evangelizar, como um dia você foi evangelizado. Fazer discípulo. Isso é o mandamento de Jesus. Ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Papai falando, vai lá, filho, vai lá, filho. Você não está aprendendo? Aí a Elizabeth Guilherme, quando começar já a aprender a lidar com o pecado, a lidar com a fazer as escolhas certas, tudo mais, eles vão ser ali, vão estar prontos para ser um líder de igreja, um filho, alguém que vai estar aqui na igreja, fazendo o que fizeram com eles. Hoje eu estou aqui ensinando eles, cuidando deles, peguei eles, levei lá para o parque, a gente sentou no parque, a gente fez, né, tira dúvidas, a gente fez ali e tal, e eles são cuidados hoje. Mas o crescimento é que eles cresçam para cuidar. E eles já estão começando a cuidar. Eles já estão começando a fazer a obra, né, da forma como eles conseguem, né? A Bela já está ajudando na escolinha, a Uni está aqui também, ajudando, fazendo, e eles estão aqui envolvidos. Mas a ideia é que você aprenda para que você ensine. Esse é o propósito de Deus. E aí o papai fala aqui na palavra, né? Vão e façam discípulos em todas as nações. Batizando. Porque fazer discípulo não é só
começam a fazer as coisas aqui acontecer. A gente tem a nossa obra com as nossas quase 100 crianças e, né? Poxa, vocês estão aqui, estão na obra. Mas sabe o que é triste? É quando a pessoa começa uma obra dessa e ela para, ela não consegue. Aí vem o próximo passo, que é o passo 10. Não aceitar voltar à prática de hábitos ruins da velha vida. Jamais me permitir ser um escândalo, mas lutar para ser uma oferta viva a Deus e um bom exemplo aos homens. Isso aqui é uma tragédia. Olha, existem pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus, começam uma vida de transformação, e aí no meio do caminho, sabe que tragédia que acontece? A pessoa, ela aceita voltar a praticar os velhos hábitos, e ela volta a fazer as coisas erradas, ela se torna um escândalo. Conheço pessoas que falam assim: nossa, fulano é crente, mas tem uma vida toda errada. Quem é que conhece um suposto cristão com a vida toda errada? Você sabe. Eu conheço um monte. Então, que são os tipos de pessoa que ou vem para a igreja e não abre o coração, que está lá que passa tudo, vai para a igreja, mas não abre o coração, ou a pessoa que até foi transformada em algum ponto, até tentou, até se esforçou no meio do caminho, mas aí a dificuldade é grande, então eu não vou o quê? Não vou permanecer. E aí, tem gente que se torna escândalo. Eu quis colocar aqui uma passagem que fala sobre escândalo, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma passagem que fala bem pesado com aqueles que escandalizam os pequeninos. O que é escandalizar os pequeninos? Os filhos de Deus. Aqueles que foram chamados para ser filhos de Deus. Até as pessoas do mundo lá fora que foram chamadas para ser filhos de Deus, às vezes a pessoa é escandalizada e fala assim: aquela pessoa é crente, então eu não quero ser. Isso é um peso terrível. Por isso que a gente precisa buscar não aceitar a prática da velha vida. Uma vez que você se batizou, você entendeu que você mudou. Você não vai voltar a ser a pessoa que você um dia fez as coisas erradas lá. Você não pode. Olha o que a palavra fala. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Quantas pessoas retrocedendo? A Bíblia fala: no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Então as pessoas estão buscando porta larga, igreja que tem o nome de igreja, mas que não prega a Bíblia. E aí, a gente não se preocupa não. Eu vou pregar a Bíblia. A gente não se importa se mas eu não concordo com a Bíblia. Mas eu vou pregar a Bíblia. Agora, em muitos lugares, eu vi pessoas que frequentam lugares e elas deixam de pregar a verdade para poder agradar homens. Porque o homem, para que se eu pregar tal coisa, aquela pessoa ali pode sair da igreja e aquela pessoa é um ofertante e aquela pessoa vai deixar de dar o dinheiro. Que dinheiro, que nada. Graças a Deus, a nossa obra é totalmente diferente, ela já é sustentada. Deus envia quem Ele quer enviar para poder ajudar. E ela já é sustentada pela nossa fé, pela nossa obra, pelo meu trabalho. Já é sustentada. Ninguém está preocupado com dinheiro, com nada, não. Vai pregar a verdade. Não importa se fulano lá, você vai ficar feliz, vai ficar triste. Não importa. A gente vai pregar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm escandalizado por causa disso. Pastores, cantores, que um dia louvavam a Deus, e aí a pessoa foi lá, sai, vira a vida completamente, começa a falar mal de Jesus, começa a modificar tudo que ela pregou, ela posta no prato. Isso daí escandaliza as pessoas. A nossa vida não pode ser um escândalo, não pode ser um escândalo para os nossos filhos. Deus chama a gente para ser exemplo. Coloca uma coisa no seu coração. Repete as palavras que eu vou te falar. Deus me chama para ser um bom exemplo. É sobre isso. É você ser um bom exemplo.
É sobre você entender que as pessoas estão olhando para você. E uma coisa é você ser perseguido. Eu estou na fé e aí estou sofrendo uma perseguição porque as pessoas são intolerantes com pessoas da fé. Ok, se você é perseguido, permanece sempre na sua fé. Guie nela. Vocês eram muito perseguidos na escola, as pessoas não falam, mas por que você não quer ouvir esse tipo de música? Mas por que você não dança funk? Mas por quê? E vocês vão ser perseguidos, porque não vai bater contra o que é padrão. Mas por que você não usa isso ou aquilo? Porque não vai bater contra o que é padrão do mundo. Né? Então a perseguição acontece. Mas o que não pode acontecer é um mau testemunho. É as pessoas falarem com razão. Sabe? As pessoas falarem com razão. Tipo, um homem lá na minha fábrica e eu nunca me esqueço disso. Eu nunca vendi no boca a boca. Mas ele foi lá e ele falou para mim que ele era pastor. Eu sou pastora. Eu jamais vou dever uma pessoa. Eu confio na hora. Olha, minha. Pode falar. Pode falar. Ingenuidade. Pode falar. Eu sou o quê? Pastora. Eu vou dever alguém? Jamais. Então, se ele foi lá e falou, estou abrindo aqui uma sorveteria, aconteceu um problema assim, eu perdi tudo as casas, sabe? Eu falei, não tem problema, quando o senhor tiver o dinheiro, o senhor vem e paga. Fazem quantos anos? Uns 12? Ele já deve estar uma dívida milionária, né? Acho que eu vou ficar rica, hein, pessoal? Porque foi ingenuidade da minha parte, mas me escandalizou, sendo pastora, me escandalizou. Porque, poxa, eu sou pastor, então eu nem sei se é de verdade agora, mas eu sei que ele pode ser de nome. Porque olha quantas pessoas se dizem de Deus e não são. Eu não estou aqui para julgar aquelas pessoas, mas eu tenho que me julgar. Eu tenho que me julgar porque eu não quero me tornar daquele jeito. Você consegue entender? Se você não tem discernimento para identificar o certo e o errado, como que você vai fazer essas escolhas certas? Você tem que identificar o que é certo e o que é errado. Você precisa entender isso, isso é muito importante. Por quê? Porque, aqui ó, nós não somos daqueles que retornam, nem retrocedem. E se a gente permanecer na fé, mesmo sendo chamado de chato, já fui chamado de chato por repreensões, porque não vai ter dois pesos, duas medidas. O errado é errado, se for uma criança que cometer, se for um adulto que cometer, não vai ter dois pesos, duas medidas. É o que é certo. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém queira fazer. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo decida que quer o quê? Fazer. Então, se você permanecer sabendo que não, eu vou fazer, vou viver essa novidade com Deus. Eu quero viver essa nova vida. Bom, não, eu já tenho, minha vida não está do jeito como eu gostaria. Viva o que Deus gostaria que você vivesse. Porque se você permanecer, vem aqui, ó, o prêmio, a coroa, o galardão, né? Até que, olha esse passo. Eu ia falar é o fim, né? Porque é o último. Mas não é fim. Você vai permanecer até que chegue o começo. Como assim? Tem que permanecer até o fim? Não, você vai permanecer até o começo. Porque esse passo aqui, último aqui, ó, a vida eterna, ela não é o fim. É só o começo das coisas que Deus deseja. Então, quando você permanece, ó, até que eu receba a vida eterna e vá morar onde? No céu. Onde a alegria é contínua, não existem problemas, nem choro, apenas paz e felicidade, que é o plano original de Deus. Olha, a palavra de Deus fala que o homem não consegue imaginar como consegue. Então, se a nossa cabeça não tem capacidade para pensar, você imagina como deve ser incrível e maravilhoso? Esse é o plano original. Você entendeu o que o inferno é para você? O plano original é que você viva no céu. E aí eu quero finalizar com essa palavra que fala assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna
por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que morre em Cristo, ele não morre. Você consegue entender? Ele vive para sempre. Existe um lugar. E se não fosse assim, o Senhor Jesus, se não existisse, o Senhor Jesus não teria agido. Existe um lugar preparado para aqueles que desejam o quê? Essa vida, né? Que desejam participar do plano original. O plano original é esse. As pessoas começaram a fazer plano B, plano C. Deus não tem plano B, é plano A. O plano A está lá, o céu está lá. A gente pode ver uma vida eterna. E você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa ter medo. Porque esse é o primeiro medo das pessoas, né? O primeiro é esse, o segundo é medo de barata. Proporções, né? O maior medo da pessoa é o quê? Medo da morte. E por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas têm medo daquilo que elas não sabem que vão acontecer. E por que você não sabe o que vai acontecer? Porque você não ouviu. Porque quando você lê a Bíblia, amado, tudo muda, tudo faz sentido. E aí você começa a identificar, caramba, como que pode? Tudo que falou lá está acontecendo aqui, está acontecendo. Está acontecendo. Quero dizer para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. Ele quer te dar vida. Bela aqui, nós vamos orar agora. Vocês vão falar com Deus. Vocês vão pedir para Deus levar todos os medos de vocês, se existir. Sabe? Vocês vão pedir para Deus dar direção para vocês de como vocês vão agir nessa nova vida. Porque aqui, ó, foi dado. Guarda essa folha com carinho. Eu fiquei por muito tempo fazendo, pegando cada passagem para poder montar esse passo a passo, para desenhar esse mapa, esse cronograma, para que todos consigam entender a fé. Guarda isso com carinho, porque isso vai ajudar muito vocês entenderem cada passo da vida de vocês. Mas uma coisa eu sei, algo novo vai acontecer nessa vida. Através das águas que purificam, vocês vão matar a carne de vocês para viver com Jesus. Olha que loucura. Então o batismo é o sepultamento da carne. Você mata o velho homem. E aí você, como a música, né? Pediu para eles escolherem qual música eles queriam no batismo de cada um deles. E aí ele falou, eu quero morrer para viver. Eles escolheram. Que é justamente um louvor que fala que é preciso matar o velho homem, a carne, os desejos carnais, para poder viver uma novidade de vida com Jesus. Então, nós vamos orar neste momento, Guilherme, Bela, e todas as pessoas estão convidadas, porque hoje no batismo nós vamos fazer essa oração, que vocês vão se achegar a Deus, e todos vocês estão convidados também a ficar de pé em nome de Jesus, fechar os seus olhos, feche os seus olhos, talvez você fale, não precisa orar. Papai só precisa que você converse com ele. Você não precisa falar palavras delas. Olha, Senhor amado e querido. Você só vai abrir o seu coração. Você só vai abrir o seu coração e vai falar assim, Jesus, essa palavra aí, falou comigo. Me ajuda. Quero tomar uma decisão. Quero melhorar. Se você estava fora da vontade de Deus, você foi tocado por essa palavra. Senhor Jesus, isso faz sentido para mim. Você tem que pensar. Se você abrir o seu coração, você vai pensar. Isso será que faz sentido tudo que você viu nessa manhã? Isso foi só um resumo de tudo aquilo que o Senhor deseja te ensinar, de tudo aquilo que Ele deseja que você viva na sua vida. Coisas grandes, você vive o seu propósito. Amém?